Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para o nosso canal. Se você está conhecendo agora, inscreva-se por aqui, ative as notificações. E para todos e todas, deixa aquele like que ajuda bastante o nosso trabalho. Se você quiser também, pode contribuir com a chave Pix, com Valeu Demais, ou se tornar membro do canal. Escolhendo o pacote café completo, você tem acesso às aulas do nosso curso livre de teologia, você tem desconto nos nossos outros produtos e você ainda concorre a sorteio de livros periodicamente. Vale a pena, venha conferir. Você já ouviu falar em universalismo? Alguém já falou isso com você? Você já viu, já leu em algum outro lugar? A ideia de que toda a humanidade será salva. Vou falar um pouquinho sobre universalismo neste nosso vídeo, né? Que é uma ideia um tanto exótica, mas que traz algumas implicações que acho que vale a pena o comentário. Por exemplo, falar sobre salvação é sempre um desafio, é sempre um assunto bastante complexo, bastante impreciso, que a gente vai estar sempre ali na fronteira com a arrogância, com a prepotência. E muitas pessoas sofrem da síndrome de Jesus, da síndrome do Messias. As pessoas que acham que podem falar quem é que vai ser salvo e quem é que não vai ser salvo. Pessoas e instituições que estão mergulhadas na prepotência e que se acham que acham que são o próprio Jesus, porque acham que podem arbitrar na salvação ou na perdição de alguma pessoa. Isso é um perigo bastante forte que muitos cometem. Quanto mais moralista e fundamentalista for a tradição e a igreja da qual você faz parte, mais restrita será a compreensão de salvação. Quanto mais regras morais, quanto mais fundamentalista, quanto mais exclusivista for uma igreja, e tem várias que são profundamente sectárias, mais restrita é essa salvação e se entende que um número muito pequeno de privilegiados, geralmente adeptos dessa religião, concordantes com esse ponto de vista, é que serão os salvos. Eu já ouvi bobagens enormes ao longo desse tempo, né? De pessoas, por exemplo, falando o número de pessoas salvas será muito menor do que aqueles que serão condenados. Já ouvi bobagens do tipo o céu vai ter poucas pessoas porque a maioria vai para o inferno terá muito mais gente do que o céu, né? O número de pessoas salvas será muito menor. Já ouvi essas expressões. Você já ouviu expressões como essas? Se já ouviu, escreva aqui nos comentários. Eu, por exemplo, já ouvi uma pessoa falando que o número de pessoas vai ser tão pequeno porque tem uma quantidade X de evangélicos, ou seja, quem não é evangélico já está fora, e mesmo dentre os evangélicos, nem todos serão salvos, não. Olha a síndrome de Jesus que eu falei com vocês no início. Pessoas querendo dizer quem vai ser salvo e quem não vai, e pessoas resumindo a salvação à filiação religiosa que elas podem ter. Tem evangélicos que ainda hoje têm a compreensão ridícula de pensar que só vai ser salvo quem é evangélico e quem faz parte de uma igreja evangélica. Como também ainda hoje tem muitos católicos com uma compreensão igualmente ridícula de achar que fora da igreja, instituição católica, não há salvação. Essas compreensões existem, mas nada tem a ver com que Jesus, que é de fato dono da salvação, que é de fato o Salvador, ele quis revelar e quis trazer como ensinamento para a humanidade, né? Mas também há aqueles que acreditam que apenas os que cumprem uma regra é que podem ser salvos, e aí desprezam o que o próprio Jesus propõe da salvação por meio da fé, porque é fruto da graça, é gratuito, gerada por ele próprio, Jesus de Nazaré.
Agora, por outro lado, né, se há um grupo bastante sectário, excludente, tem também os universalistas. Aquelas pessoas que acham que todo ser humano, independente de qualquer coisa, vai ser salvo no final das contas. Tem grupos até que dizem que o próprio diabo vai ser restaurado no final e vai alcançar a salvação. Isso aí é bobagem por completo. A gente teria que falar sobre essa questão meio mítica envolvendo esse ser chamado de diabo, etc. e tal. Mas só para registrar para vocês que tem um grupo, não são todos os universalistas, mas tem um grupo mais extremo que chega a pensar dessa maneira. A questão do universalismo não foi alguém num botequim qualquer que deu essa ideia, não. Foi de um teólogo importante da antiguidade chamado Orígenes. É Orígenes o pai de ideias muito interessantes, mas também o pai de ideias consideradas bastante heréticas ao longo da igreja, tanto que ele nem é canonizado por essa tradição, né? Ele deixa a base de se pensar no universalismo que séculos depois, no século XVII, um alemão místico chamado Jacob Boehme vai aprofundar essas ideias e idealizar a crença do universalismo. A ideia de que por Deus ser bom, ele não jogará ninguém no inferno e todos serão salvos. Faz algum sentido mesmo, né? Porque é um Deus bom, um Deus amoroso, como prega o cristianismo, ele não pode ter prazer e nem desejar jogar ninguém no inferno, porque seria uma baita de uma contradição. Mas, por outro lado, existem textos neotestamentários que alertam para algumas pessoas que podem não experimentar da salvação. Mas sempre que esses textos aparecem, não é algo prazeroso, não é algo planejado por Deus, mas é uma escolha consciente e uma escolha inteligente no sentido de usar o intelecto, né? Porque do ponto de vista de ser inteligente, essa opção não é nada inteligente, mas é uma escolha racional, melhor dizendo, e uma escolha consciente de uma pessoa em se fechar diante da graça de Deus, em rejeitar a oferta salvífica de Jesus e a querer ficar fechada em si mesma. Ou seja, Deus faz o convite para a salvação, e é convite, e essa pessoa se fecha dentro dela mesma e rejeita essa salvação, né? Karl Barth chegou a ser acusado por alguns opositores de ser um universalista, mas essa crítica não é justa, não se aplica a Karl Barth, não. O que Karl Barth fala é o que todo cristão deveria falar, de que o convite para a salvação é para todos e todas, que Jesus não tem um grupo específico, privilegiado, especial, que ele quer salvar em detrimento dos outros, que Jesus não exclui ninguém do processo salvífico, mas que a sua salvação é oferecida gratuitamente para toda a humanidade, independente de qualquer coisa. E aí, é claro, tem a contrapartida desse ser humano, que é de responder pela fé e se abrir diante dessa graça e diante desse convite gratuito de Jesus. E é se abrir pela fé. Isso faz parte do Novo Testamento, faz parte da base da teologia protestante desde Martinho Lutero, foi enfatizada por Karl Barth, e esse é o ensinamento dos evangelhos e o ensinamento dos apóstolos, que nós recebemos o dom gratuito de Deus apenas pela fé. Não tem lista moral, não tem filiação religiosa que defina essa salvação ou não, não tem pré-requisitos que não seja a fé, que também é dom de Deus dado aos seres humanos. Portanto, existe essa corrente que acha que todo mundo vai ser salvo, existe as correntes que acham que quase ninguém será salvo, mas o que o Novo Testamento e a boa teologia nos ensina é que a salvação ela é fruto da graça de Jesus, ela chega até nós sem pré-requisitos, gratuitamente,
e que nós nos tornamos participantes dela quando nos abrimos e acolhemos esse dom por meio da fé. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e compartilhe também. E olha, você pode apoiar o nosso trabalho para que ele se mantenha, para que ele cresça, para que ele possa gerar oportunidades até de trabalho para novos teólogos e também oportunidades para que muitas pessoas possam ter acesso a um conteúdo de qualidade. Para você nos apoiar, é só escolher um valor de contribuição mensal e ir lá na plataforma Apoia-se, fazer o seu cadastro. Lá você pode ajudar pelo boleto, pelo Pix, pelo débito, pelo crédito, da maneira como você quiser. Venha conhecer, os links estão aqui na descrição e um abraço para você e até o próximo conteúdo.